Você que está em casa, passe essa mensagem adiante, compartilhe com os teus amigos, com tua família, faça alguém feliz neste dia com uma palavra que edifica. Não desista nas dificuldades, não desista quando tudo concorrer para o contrário, quando você perceber e ter a sensação de que você já não tem mais nenhuma força para ir adiante, para lutar. A gente sempre tende a desistir. A gente desiste das pessoas, a gente desiste dos nossos propósitos, a gente desiste até mesmo de nós. E é triste quando a gente está assim, nesta situação de desistir de nós mesmos. Vocês que me acompanham, vocês sabem que eu vivi um drama assim na minha vida. Já até falei, até na série passada que a gente gravou, quem está me acompanhando desde o início, quando eu fui percebendo assim que algo estava errado na minha vida, que o brilho que eu sentia já não existia mais, a vontade de fazer as coisas já não tinha mais o mesmo ânimo, e eu fui definhando, vivendo essa experiência assim de desistir. Foi triste eu perceber assim que eu não conseguia mais oferecer para as pessoas o que eu tinha para oferecer. Foi triste quando eu percebi que eu não conseguia mais ser útil na vida das pessoas. Gente, é triste quando alguém nos pergunta: o que você tem? E você não consegue explicar o que você está sentindo. É o sério indício da depressão, sabe? Que é diferente de uma dor que você está vivendo, que você consegue descrever o que você está passando. Eu estou sofrendo por causa disso. Eu estou sofrendo porque eu perdi alguém. Eu estou sofrendo por conta de uma separação. Quando você se vê diante dessa pergunta e você não tem uma resposta para dar, eu não consigo explicar o que eu estou sentindo, chega a ser desesperador. A gente se vê numa situação de uma prisão, que a gente só pensa nisso, em desistir. Tudo aquilo que a gente amava fazer, a gente já não tem a mesma vontade, ou vontade nenhuma de fazer, porque tudo isso nos foi tirado. E às vezes a dor aumenta ainda mais, porque a gente tem esse desejo de se fazer ouvido, só que você não tem as pessoas do teu lado para te escutar, para te dar o amparo. E acontece o quê? Você vai se isolando de todo mundo, vivendo numa escuridão. O teu melhor lugar vai ser sempre aquele quarto vazio. Você torce para as horas passarem logo. E era assim que eu estava vivendo, sem vida, sem beleza. E aí eu percebi assim: eu preciso lutar. Eu não posso simplesmente me entregar. Não posso simplesmente desistir. Eu não posso simplesmente deixar para trás tudo aquilo que Deus havia realizado e feito na minha vida, e eu sei que vai fazer ainda mais. Não pode ser uma opção na minha vida desistir. E eu fui me enchendo disso, fui me convencendo disso. Não foi fácil dar o primeiro passo. Não foi fácil aceitar que eu precisava de ajuda naquele momento, que eu não tinha mais nada para oferecer. Doeu para mim isso. Doeu eu me colocar nessa situação de vulnerável, de frágil, como um pote cheio de água que havia secado. Aqueles pote que tem nos interior, que em São Paulo não deve ter isso, vocês não sabem o que é beber uma água num copo de alumínio, num filtro de barro. Já fizeram essa experiência? Gente, não tem água mineral melhor que essa, né? Chega, desce aquele gosto de barro, assim, aquela água gelada, sem geladeira nenhuma, copozão de alumínio, cheio de bafo, porque todo mundo toma no mesmo copo, né? Só bota lá em cima da bandeja, bebeu água, em cima do filtro mesmo, tá ali, você vai misturado com barro, com bafo, com tudo ali, né? E às vezes a vida da gente, o pote vai secando, era assim que eu sentia, sabe? O pote havia secado, e eu não tinha mais nada para oferecer, me prostrei. E tantas vezes eu pensei em desistir de tudo, tantas vezes eu pensei em deixar tudo para trás. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Você um dia se arrependeu de ser padre? Claro que já. Eu seria hipócrita se eu dissesse que não.
Mas eu também sei que muitas vezes a gente tem dificuldade de tomar decisões que mudam a nossa vida e a nossa história. É a mesma coisa que eu perguntar para vocês: algum dia você se arrependeu de ter casado com essa pessoa? Você não vai dizer do lado dele que se arrependeu, mas eu tenho certeza, não tinha coisa melhor para a minha vida não. É claro que um dia você já pensou em separar. Na frente ninguém vai dizer nada, não, nunca, jamais, né? Nunca pensei nisso. Pensou sim, né? Só que a gente se lembra que fizemos um compromisso. Só que a gente se lembra do sim que a gente deu para alguém. E que a gente não pode simplesmente jogar tudo para trás. A gente tem que ter aquele olhar, aquela sede, aquela vontade de ir até o fim. Porque desistir não é na nossa vida uma opção. Quando eu estava preparando essa mensagem, me veio à mente uma outra história do Evangelho. Até agora eu só estou falando de histórias de mulheres. Eu quero que vocês percebam, porque é de propósito. Estou falando de encontro de Jesus com mulheres. A maioria do meu público é feminino. A maioria das pessoas que me seguem são mulheres. Por isso que eu defendo tanto as mulheres. Vocês são uns cuti-cuti demais, gente. Jesus um dia estava ali numa cidade e tinha uma mulher hemorrágica, que há 12 anos havia sofrendo uma hemorragia, e ela já havia gastado tudo o que tinha, e não tinha jeito de sarar. Essa palavra é muito forte. Tinha gastado tudo o que possuía. Às vezes a gente vive o mesmo drama. A sensação de que já tentamos tudo, a sensação de que já gastamos tudo, ou seja, não temos mais nada para dar, não temos mais nada para oferecer, é um vazio completo que tomou conta do meu coração, uma dor tão grande que eu já não tenho mais força para nada, e a única coisa que me resta é esperar por algo que parece que está cada vez mais distante, por algo que parece que eu já não tenho mais nenhuma esperança de alcançar. Esta sensação de quem já tentou tudo. Quantas vezes você tem a sensação de que já tentou de tudo para salvar o teu casamento, para salvar alguém, para se salvar, e você já não tem mais nenhuma esperança de que algo pode acontecer, de que algo possa mudar. Mas aquela mulher ouviu falar que Jesus passaria por ali. Só que entre ela e Jesus havia uma grande multidão. A mulher estava doente, fragilizada, fraca, sangrando, sofrendo os preconceitos, sendo julgada, condenada por todo mundo. Mas nada disso, nem tudo isso que ela estava vivendo e tampouco aquela multidão foi capaz de pará-la. Ela não desistiu diante das dificuldades que seriam apresentadas diante dela. Ela fez o impossível porque ela queria ao menos tocar na roupa de Jesus, no seu manto. É o toque que é capaz de curar. E aquela mulher, quando ela toca em Jesus, ela toma posse do que aconteceu. Ela sabe que ela ficou curada. Ela sabe muito bem o que aconteceu antes mesmo de Jesus falar qualquer coisa para ela. Ela tomou posse. Ela acreditou firmemente que algo de extraordinário tinha acontecido, mas conseguiu pelo esforço dela, conseguiu porque ela não se acomodou, porque ela não se limitou àquela situação, ela conseguiu porque ela foi forte o suficiente de enfrentar o que fosse preciso para ter aquilo que ela tanto queria, e ela fez isso, para nos ensinar também, que entre nós e a graça, entre nós e o milagre que a gente tanto espera, às vezes a gente terá que atravessar multidões, os problemas, as dificuldades, mas não desista de você, não desista do outro, não desista daqueles que você ama. Nós não podemos nos dar ao luxo de desistir. Foi isso que aconteceu comigo, como eu comecei a contar para vocês.
eu comecei a perceber, não posso desistir de mim. Ainda tem tantas pessoas que precisam ouvir falar de Deus pela minha voz, como vocês estão agora. Se eu tivesse simplesmente desistido, nós não estaríamos aqui ouvindo o que eu estou hoje falando com vocês e para mim. Não desista de você, não desista dos que você ama, não desista, porque o milagre, ele sempre chega, minha gente. Mais uma vez vamos fechar os nossos olhos. Deus nunca desistiu de você. Deus nunca te abandonou. Deus sempre esteve presente mesmo nos momentos em que você mais necessitou. E Deus se encontra aí do teu lado agora, te devolvendo vida, dignidade, te curando. Sinta-se tocado hoje pela graça de Deus.